Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso debate sobre saúde mental. Eu sou Angélica, monitora ambiental da Urbanis, trabalho no Parque Estadual Campos do Jordão, e essa é uma iniciativa da Urbanis com o apoio e parceria com o Instituto Federal de Campos do Jordão. Esse ano é a segunda vez que a gente está realizando esse evento. O ano passado a gente fez de forma presencial, e esse ano, infelizmente, por conta da pandemia, a gente está tendo que fazer de forma online. Primeiramente, por que Janeiro Branco? Bem, Janeiro Branco, janeiro é um mês dedicado à importância do cuidado com a saúde mental, e é uma campanha produzida por psicólogos. Janeiro foi um mês escolhido por ser justamente um mês onde as pessoas fazem reflexões para o ano que começa, né? As pessoas fazem metas, objetivos. Então, nós convidamos o psicólogo Adriano Prado para responder algumas dúvidas e falar um pouquinho sobre esse tema que hoje em dia está bastante em alta, né? Pelo momento em que a gente está vivendo. Seja bem-vindo, Adriano. Gostaria de agradecer primeiramente a sua participação, mais uma vez aqui com a gente. Você poderia se apresentar para a gente um pouquinho? Obrigado, Angélica, pelo convite. Bom, eu trabalho, né, como psicólogo no Instituto Federal de São Paulo, Campos do Jordão. Trabalho na coordenadoria sociopedagógica. Bom, o Instituto Federal, né, de Educação, Ciência e Tecnologia é uma autarquia federal de ensino. Eu acho importante dizer isso, né, para as pessoas conhecerem, para aquelas que não conhecem, né, o Instituto. Tem mais de 100 anos de história, oferece cursos técnicos, tecnológicos, bacharelados, licenciaturas e pós-graduação. Atualmente, o Instituto Federal está presente em mais de 30 cidades, né, do estado de São Paulo, com campos físicos, além de abranger inúmeros estudantes por meio da educação à distância. A Rede Federal de Ensino está presente em todos os estados do Brasil. Então é um prazer, né, estar com vocês nessa conversa, nesse bate-papo sobre saúde mental. A equipe aqui da Urbanis, do Parque Estadual Campos do Jordão, agradece também a sua participação, a parceria com o Instituto Federal, que a gente tem já há algum tempo, participa de outras atividades com a gente. Então, a gente recebeu algumas questões, algumas dúvidas, né, sobre saúde mental de alguns visitantes e também até de alguns colaboradores. Aí a primeira pergunta que eu acho que é importante fazer, assim, para começar a conversa, seria o que é saúde mental e o que fazer para cuidar dela. Que eu acho que muita gente tem essa dúvida, né, muita gente confunde ainda saúde mental com problemas, com doenças mentais, né, então a gente tem que dar uma enfatizada nessa questão. Sim. Bom, eu costumo dizer assim que a pandemia, né, ela acabou provocando assim um debate muito importante sobre saúde mental. Nos últimos meses, né, assim, todos nós estamos, né, nos perguntando sobre esse assunto aí, né, ou participando de discussões e debates sobre esse assunto, né? Então esse é um lado positivo, né, da pandemia. Eu costumo dizer assim que a pandemia ela afetou positivamente a saúde mental de algumas pessoas e afetou também, claro, negativamente, né, a saúde mental aí de milhares e milhões de pessoas aí, né? Mas vamos lá, né? A pergunta ela pede uma definição, né, de saúde mental, né? Eu imagino que muitas pessoas assim tenham pelo menos uma noção, né, do que seja saúde mental. A gente precisa entender, né, que saúde mental faz parte de um conceito mais amplo, que é o conceito de saúde, né? Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, saúde é um completo estado de bem-estar físico, mental e social, né? E não apenas a mera ausência de doença ou enfermidade, né? Então, primeiramente, a gente precisa entender esse conceito mais amplo aí, né? Então, eu estou destacando esse conceito da OMS, né? Esse conceito, ele é questionável, né? Então, quem é que pode dizer, né, que possui saúde de acordo com essa definição? Um completo estado de bem-estar físico, mental e social, né? A gente sabe que isso está
bastante distante da realidade aí, né, de muitas pessoas, né? Mas assim, esse conceito ele aponta para um problema, né, importante aí, né? Para uma questão importante que a gente precisa avaliar a saúde mental, sempre pensando também, né, no estado físico, né, e social das pessoas, né? Mas para tentar responder a pergunta, né, a gente pode citar aí algumas definições que aparecem, por exemplo, né, no site, na página do Conselho Regional de Psicologia. Eles citam lá numa cartilha algumas definições bem interessantes, né, que eu gosto muito de saúde mental. Uma delas é: saúde mental é a capacidade de se organizar interiormente e organizar o que está à nossa volta. Então, olha aí, né? A capacidade de se organizar interiormente. O nosso mundo interno, né, que a gente chama de subjetividade, né? Organizar esse mundo interno e organizar o que está à nossa volta. Para fechar essa questão, dizer que saúde mental é a nossa capacidade de amar, de trabalhar, de nos organizar, de tomar decisões importantes para a nossa vida. Mas eu sei que há outras definições de saúde mental. E aí, para a gente cuidar da saúde mental, é importante, né, a gente pensar nos nossos relacionamentos, nos nossos trabalhos, né? Se a gente está satisfeito com o nosso trabalho, seja ele qual for, né? Trabalho profissional, trabalho acadêmico, trabalho pessoal, se a gente está conseguindo tomar certas decisões importantes para a nossa vida. Então, todo esse questionamento aí é importante, né, para a gente entender o que é saúde mental e para a gente também cuidar da nossa saúde mental. Eu acho que é isso. É um pouquinho complicado nessa definição de saúde mental, porque é difícil a gente ter tudo em equilíbrio, né? Às vezes a nossa saúde, a nossa parte amorosa está em equilíbrio, porém o lado profissional não está, então é um pouquinho difícil, né? Tem que ter tudo em equilíbrio, é difícil, é complicado, eu acho, né? Difícil chegar num ponto considerado aí nessa definição aí de saúde da OMS, né? É, Um completo estado, eu acho isso muito difícil da gente alcançar, né? Um completo é, estado de bem-estar físico, mental e social. Mas a gente atinge um nível satisfatório, né? Que a gente pode dizer assim, eu me sinto saudável, né? Eu me sinto feliz em alguns momentos da minha vida, em outros nem tanto. Eu acho que é é. Ah, legal. Então, vamos para a segunda pergunta, né? Que seria isso. em tempos de pandemia, qual a importância dos parques para a vida das pessoas, né? Os parques, não só as unidades de conservação, mas acho que parques no geral, assim, né? Parques que envolvam a natureza, né? Digamos assim. Sim, sim. É muito interessante essa questão, né? Bom, há estudos, né, e pesquisas que identificam aí os benefícios, né, do contato com a natureza para a saúde mental, né? Isso. E muitas pessoas, né, muitos de nós, né, já experimentaram e experimentam isso, né? Quando a gente está em contato com a natureza, a gente sente um bem-estar, né? Algumas pessoas vão perceber, né, que se sentem menos ansiosas, menos estressadas, né? Enfim, mas há estudos que comprovam isso, né? Então, assim, em tempos de pandemia, e aí é importante lembrar, né, assim, que há momentos que esses parques estão liberados para o público, com algumas restrições, há momentos que os parques estão fechados, né? Então a gente precisa acompanhar isso aí no período de pandemia, né? É, Lembrando, se o parque está aberto, né, as pessoas têm que ter aí o cuidado aí, né, com as regras de segurança sanitária, né? Uso de máscara, distanciamento sim. social, né? Porque a gente falou agora há pouco, né? Saúde mental também depende, né, da saúde física, né? Desse É, bem-estar físico aí. Mas, enfim, né, esse contato com a natureza é muito benéfico para a saúde mental, né? É, há estudos, basta a pessoa pesquisar na internet, né? Quem tiver interesse nesse assunto, né, pode colocar lá benefícios do contato com a natureza para a saúde mental, vai encontrar lá uma série de estudos, né, que falam sobre isso. Né? Mas, enfim, a redução da ansiedade, do estresse, que muitos de nós experimentamos quando estamos em contato com a natureza, já é um importante benefício para a saúde mental, né? Principalmente em tempos de pandemia, né? Que muitas pessoas estão confinadas, né? Muito tempo presas em casa, em home office, então esse contato é muito benéfico, né? Agora, para
fechar, né, essa reflexão aí sobre essa questão, a pergunta ela é interessante porque ela nos faz refletir sobre a nossa relação com os diferentes ecossistemas. E assim acaba aproximando o conceito de saúde do conceito de ética, né? Se a gente pensa a ética como, né, essa convivência com as outras pessoas, a nossa relação, né, com o meio ambiente, com os ecossistemas, né? Então, a ética está no campo da filosofia, mas faz parte da vida, né? Então, é uma pergunta assim muito importante nesse contexto de pandemia, considerando, né, que o vírus, há estudos que mostram isso, né, do ponto de vista da origem da transmissão, pesquisadores chineses, acho que foi no meio do ano passado, né, eles divulgaram aí estudos dizendo que o novo vírus é originário de morcegos, assim como a maioria dos outros coronavírus, né? Então, nesse sentido, em tempos de pandemia, os parques podem ser espaços educativos, né, para a gente conhecer, né, e praticar uma relação de respeito e de responsabilidade com os diferentes ecossistemas, né? Respeitando os seres da natureza, entendendo a nossa relação, né, com esses seres. Então, eu acho que os parques também, né, têm esse papel aí importante e que está relacionado também à nossa saúde, né, de uma maneira geral, né, e mais especificamente à nossa saúde mental. Acho que é isso. Sim, é legal essa questão, porque assim, a maioria dos visitantes que vêm aqui para o parque, eles vêm justamente por conta da natureza, e eles vêm justamente achando que não precisam usar máscara, porque estão na natureza, e a gente está seguindo as regras, né? A gente está bem rígido com isso, a gente pede para os visitantes usarem máscara, tem álcool em gel em todo o parque para eles poderem usarem, mas muitos ficam nos questionando, mas a gente veio para a natureza justamente por causa disso, porque aqui não tem vírus, porque aqui é natureza. Mas a gente tenta passar essa informação para eles que, por mais que aqui seja natureza, a gente recebe visitantes do mundo inteiro, de vários lugares. Então, tem um risco, sim, né, de acabar tendo o vírus. Porém, a gente tem essa parte da ética, né, de respeitar o local, de respeitar as regras do local, respeitar a natureza, porque olha só, a gente vê a importância dos parques justamente porque o pessoal procura para isso mesmo. Principalmente o pessoal que mora em cidade grande, está confinado já há muito tempo, aí vem para cá justamente para espairecer, para ter um momento de lazer, né? Então, essa parte da ética conta bastante, né? Então, a gente percebe a importância mesmo da natureza na vida das pessoas. Sim, é um lugar para descansar, para relaxar, para se sentir bem, mas é um lugar também para aprender, né, Angélica? E Exatamente. aí eu acho que o parque tem essa função também importante que está relacionado com a nossa saúde. É um lugar para a gente aprender, né, a relacionar, né, com os ecossistemas, com os seres vivos, né, com as plantas, com os animais, entendendo que há limites e a gente não pode ultrapassar certos limites, né? Sim, Enfim, né, a proximidade física, muitas vezes, né, ela não é indicada, ela não pode acontecer, né, com certos animais. E, sim. enfim, então eu acho que essa é a dupla função dos parques, né? É um lugar de lazer, de entretenimento, de repor as energias, mas é um lugar também, né, de educação, né, para a gente É. aprender mais, né, sobre a natureza e sobre a nossa relação com o meio ambiente, né? Acho que é isso. Bom, por enquanto, hoje vai ser essas perguntas, essas questões. A gente está. Assim, o Parque Estadual agradece a participação, mais uma vez agradeço a participação de vocês, Eu que agradeço. do Instituto Federal, e a gente vai ter uma segunda rodada, provavelmente na última semana de janeiro. A gente vai estar fazendo uma segunda rodada com outras questões, aí a gente vai estar discutindo um pouquinho mais sobre esse assunto. É um assunto bem importante, é um assunto bem legal que a gente está falando, para muita gente estar aí conhecendo também a campanha do Janeiro Branco, né? Porque eu fiz uma enquete no meu Instagram pessoal, perguntando sobre o Janeiro Branco e se as pessoas conheciam, e a maioria não conhecia a campanha. Então, é legal para a gente estar divulgando essa campanha, para as pessoas saberem que tem aí um mês dedicado a isso, para as pessoas procurarem saber como que funciona, né? Procurarem saber sobre o tema, conhecer um pouquinho mais, né, do trabalho de vocês. É um trabalho muito bonito, muito legal.
Sim, sim. Eu sempre apoio essas iniciativas, porque eu acho importantíssimo, né, discutir esse tema aí em entrevistas, em debates, rodas de conversa, né, para que a gente possa promover mais, né, a nossa saúde mental. Então, é um prazer, né, trabalhar com vocês aí nessa iniciativa e eu espero que a gente consiga, então, realizar essa segunda rodada aí, né, de perguntas, para a gente fazer mais um debate, ter mais uma conversa aí sobre o tema. Ah, então tá bom. Então por hoje é só. Agradeço o pessoal aí que estiver assistindo, agradeço o pessoal do Instituto e, e até a próxima, né? Ok, obrigado, Angélica. Até a próxima. Muito obrigada, até a Tchau, próxima. tchau. Tchau.